Glória a Deus. Amém? Então, Gênesis capítulo 30. Nós vamos ler vários versículos agora, não em sequência. Então, vamos com bastante atenção. Enquanto lemos a palavra do Senhor, o poder de Deus já opera. Porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Gênesis 30, vamos ler o versículo 25 e o 26. Aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Vamos pular para o 35 e 36, capítulo 30. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-o nas mãos de seus filhos. Isso aqui falando de Labão. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Vamos ao capítulo 31, versículo 6. Acompanhe a leitura. Jacó falando às suas esposas: vós mesmas sabeis que com todo o meu poder eu tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Amém? Voltando para o capítulo 30. Capítulo 30, para o versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Cresceu o varão em grande maneira, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Amém? Capítulo 31, versículo 1, vamos lá. Então Jacó ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E lhes disse: eu vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Aleluia. Amém? Então respire fundo, bem fundo. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e lhe disseram:
Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu Jacó com tudo que tinha, levantou-se, passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Até aí. Diga glória a Deus. Tivemos que ler todos estes textos para entender esta história, porque aqui tem lições profundas. Fala para um lado, Deus quer falar contigo. Aleluias. Irmão, só queria relembrar alguns fatos de textos que já lemos, mas são coisas proveitosas para relembrar. Nós vimos no capítulo 29 que Leia era a esposa aborrecida, enquanto que Raquel era a esposa amada. Ambas eram irmãs, Leia e Raquel. Leia ou Lia, depende da tradução, é a mesma coisa. As irmãs, a amada era Raquel, a aborrecida. Aborrecida por quê? Porque o marido Jacó não a amava. Labão era o pai de ambas as mulheres. Diga glória a Deus. Leia era aborrecida, Deus viu o seu aborrecimento e Deus lhe fez gerar filhos. E Leia teve muito mais filhos do que Raquel. Então, repita comigo, Deus concede compensações nesta vida. Irmãos, Deus dirige todas as coisas, mesmo que as pessoas não percebam. Deus dirige até a vida do ateu. Diga glória a Deus. Ele acha que Deus não existe e é Deus que está dirigindo ele. Irmãos, e Deus trabalha com compensações. Raquel tinha o amor do marido. Então Deus deu a Lia o amor de muitos filhos. Então existem compensações nesta vida. Fala isso para o irmão do lado. Existem compensações. Se você não é bem sucedido em uma área, Deus te compensou em alguma outra. Diga glória a Jesus. Deus não dá tudo para todos. Raquel era amada do marido, mas nunca teve muitos filhos como quis. Teve um só. Quando foi ter o segundo, morreu. Faz misericórdia. Então, Deus concede compensações. Deus quer que nós sejamos agradecidos. Fala para um lado, seja agradecido. Glória a Deus. Eu só queria lembrar com os irmãos os filhos. Leia teve Ruben, que significa eis, um filho. Ela deu este nome porque achava que, por ter sido a mãe do primogênito, Jacó iria amá-la por causa disso, mas não aconteceu. Simeão, segundo filho, o nome significa audição, porque ela diz assim, Deus me ouviu e me deu mais um filho. Terceiro filho, Levi, cujo nome significa união, porque a mãe, Leia, disse assim, agora o meu marido se unirá comigo. Também, coitada, não aconteceu. Diga glória a Jesus. O quarto filho, Judá, cujo nome significa louvor, porque a mãe, Leia, disse assim, desta vez eu vou apenas louvar ao Senhor. E pôs o nome de Judá. Irmãos, é muito importante nessa história e na vida dos hebreus, que todos os acontecimentos da vida eles atribuíam a Deus. Todos os acontecimentos eles davam um nome relacionado com Deus, ou uma experiência num lugar, ou o nome de um filho, eles tudo atribuíam ao Senhor. Naquela época não havia igreja, não havia culto, mas eles traziam as coisas de Deus para a vida diária, para a vida cotidiana. Hoje nós temos igreja, irmãos, mas pode haver um prejuízo nisso. A pessoa vai na igreja 1 ou 2 vezes por semana e acha que isso já é suficiente e vive o resto dos dias e das horas sem significação para Deus. Isso está errado. Você tem que trazer as coisas de Deus
para o dia a dia. Diga glória a Jesus. Viver no teu dia a dia, vendo a mão do Senhor, reconhecendo, confessando a mão do Senhor. Leia teve 4 filhos. Raquel viu isso e propôs então dar a sua escrava para Jacó como concubina, para ter filhos. Era o sistema legal da época. Os filhos da concubina eram tidos como filhos da dona da escrava, no caso Raquel. Então Bila teve 2 filhos. O primeiro, Dan. Raquel que deu este nome, porque Dan significa juiz. Deus julgou a minha causa e me deu também um filho. Segundo filho de Bila, Naftali, cujo nome significa luta, porque a mãe disse assim: com lutas de Deus eu tenho lutado com a minha irmã e tenho também prevalecido. Diga glória a Deus. Para os irmãos verem. Irmãos, às vezes o crente vem na igreja costumeiramente, mas na sua vida diária, quem olha para ele nem parece crente. Mas irmãos, isso foi uma inversão de valores. A pessoa trocou uma convivência diária com Deus com uma convivência 2 vezes por semana. O que você prefere? Pergunta para nós assim: o que você prefere? Irmãos, Enoque andou com Deus, Gênesis capítulo 5. É isso que Deus quer, andar conosco. Deus quer fazer parte de nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. Você precisa lembrar disso na segunda-feira de manhã. Fala assim, viu? Tem aqueles que já saem nervosinhos de casa. É porque ele acha que ele veio no domingo à noite e ele assim está quites com Deus. Então na segunda-feira ele sai para rodar por aí. Não. Fala assim, não. A serva de Raquel teve 2 filhos. Leia viu isso, também deu sua serva como concubina ao marido. E Zilpa teve 2 filhos. O primeiro, Gade, cujo nome significa tropa, porque a mãe disse assim: agora eu vou ter uma tropa de filhos. Fala assim, misericórdia. E o segundo filho, Azer, cujo nome significa felicidade. Diga glória a Deus. E depois disso, Leia voltou a conceber. Ela já tinha tido 4 filhos, teve mais 2. O primeiro desses aqui se chamou Issacar, que significa recompensa. Porque ela diz assim: o Senhor me recompensou por eu ter dado a minha serva por concubina a meu marido. E teve mais um filho, cujo nome se chamou Zebulon, que significa presente, é um presente de Deus. Após tudo isso, Raquel finalmente conseguiu ter um filho. Raquel sofreu de esterilidade por mais de 20 anos. Falam assim, mais de 20 anos. Quer dizer, Rúben, o mais velho, já estava com mais de 20 anos, quando finalmente Raquel conseguiu a graça de Deus. De conceber, nasceu José. José significa adição, porque sua mãe disse que o Senhor me dê outro filho ainda. Então, nós estamos na parte da história em que já haviam nascido 11 filhos. Vai nascer ainda depois Benjamim, filho de Raquel, mas no parto deste, Raquel acaba morrendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então nós estamos vendo na história que Jacó precisou sair de casa. Irmãos, a casa de Jacó, os pais dele se chamavam Isaac e Rebeca. Como os nomes às vezes são meio parecidos, os irmãos ficam meio perdidos na história. Os pais de Jacó se chamam Isaac e Rebeca, e Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Diga glória a Jesus. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de que está perdido assim. Então a família de Jacó era Isaac e Rebeca e seu irmão Esaú. Era uma família de só 4 pessoas. Irmãos, Abraão e Sara tiveram só um filho, o filho da promessa, foi só um, que foi Isaac. E este Deus proibiu, aliás, Abraão, em Gênesis 24, proibiu que Isaac voltasse para a Síria, onde é Padã Arã. E Abraão proibiu, porque Isaac tinha que ficar ali, que era a terra da promessa. Mas Jacó, pelo contrário, teve que ir. Qual que é a diferença? Irmãos, o relacionamento entre Abraão e Sara era um relacionamento saudável. A família deles era saudável, tinha defeitos, tinha problemas, mas era um ambiente saudável e Deus não permitiu que Isaac saísse dali.
Mas, irmãos, no caso de Isaac e Rebeca, era uma família doente, casa de gente doida. Fazem misericórdia. O pai ficou doente e achou que ia morrer, e ficou 40 anos achando que ia morrer. A mãe tinha mania de ouvir atrás da porta. Da porta não, da cortina, porque naquela época não tinha porta. Diga glória a Deus. O pai gostava do filho mais velho, a mãe gostava do filho mais novo, e eles ficavam com intrigas entre si. Irmãos, não era um ambiente saudável. Deus queria usar Jacó para os seus planos. Deus teve que tirar Jacó desse meio. Não seria possível Jacó ser um homem de Deus maduro, usável pelo Senhor, continuando neste meio. Deus teve que arrancar Jacó dali. Diga glória a Jesus. Tanto que Jacó nunca mais voltou a este convívio, porque sua mãe já tinha morrido e seu irmão já estava morando bem longe. E logo que ele voltou, o seu pai faleceu em seguida. Diga glória a Jesus. Então Deus precisou tirar Jacó dali. Diga glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que nós estamos observando: Jacó tornou-se um homem muito trabalhador, muito próspero no trato com os animais, com as criações. Ele amadureceu por causa da sua idade, por causa do seu trabalho, dos seus casamentos, dos seus filhos, e por causa da separação da sua própria família. Os irmãos lembram que nós já vimos lá que Jacó era um homem caseiro. Ele até teve que enganar o próprio pai, teve que se vestir com as roupas do irmão que tinha um cheiro do campo, porque ele não era disso, ele vivia o dia inteiro dentro de casa. Mas, irmãos, olha que mudança. Um homem que vivia o dia inteiro dentro de casa, junto com a mamãe, fazia misericórdia. Deus arrancou ele, mudou ele para 750 quilômetros de distância, sozinho. Ele se tornou um homem trabalhador, um homem do campo, um homem hábil, destro em criar os animais do campo, e um homem muito próspero. Mas quanta diferença! Mas para isso acontecer, Deus precisou arrancá-lo de onde ele estava. Irmãos, isso aqui explica muita coisa que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes Deus nos arranca de um lugar porque não está sendo saudável. Deus sabe o que é melhor. Fala isso para um lado. Deus sabe o que é melhor. O Senhor quer nos usar, Deus quer nos conceder coisas, mas nós precisamos estar prontos para isso. Então, Deus sabe. Diga glória a Jesus. Estamos aqui com Jacó. Não era mais um homem caseiro, pelo contrário, um homem de negócios, um homem próspero, casado com um monte de filhos e sustentando a própria casa. Diga glória a Jesus. Continuando, irmãos, que esse texto aqui é muito instrutivo, nós aprendemos nas entrelinhas. Irmãos, Jacó, enquanto jovem, ele cometia muitos desvarios, coisas insensatas, coisas imprudentes. Fez tudo aquilo lá com o irmão, etc. Foi para longe, se apaixonou pela moça, se dispôs a trabalhar 7 anos só pela moça. Daí casou errado, daí não, foi meio constrangido, a trabalhar mais 7 anos pelo casamento, etc. e tal. Tudo isso porque era um homem solteiro, porque era um homem jovem. Mas, irmãos, aqui nós estamos vendo já Jacó, um homem que tinha amadurecido. Os primeiros versículos que nós lemos, diz que Jacó chegou para Labão e disse: agora eu preciso trabalhar pela minha casa e pelos meus filhos. Agora não estava mais com esses projetos audaciosos e um pouco fantasiosos. Vou trabalhar 7 anos... por isso, ou 7 anos por aquilo. Não, agora era um pai de família, então ele já estava com outras ideias, ele já estava mais assentado, mais amadurecido. Fala para o mundo lá do Deus, quer que você cresça. 1 Coríntios 13 diz: quando eu era menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esta segunda parte do versículo que Deus quer aplicar nas nossas vidas. Acabei com as coisas de menino. Repita comigo: Deus requer de nós que cresçamos
Irmãos, estamos neste texto e é inevitável falar sobre isso. Deus quer que nós cresçamos. Solteiro é solteiro, casado é casado. É diferente. Não adianta ser casado e querer dar um de rapazinho. Não adianta. Mudou. Fala assim, mudou. Não é mais a mesma coisa. E quer uma outra coisa? Nasceu um filho, a tua vida mudou para sempre. Não adianta fazer cara de solteirinho que não é mais. E Deus requer de você uma outra estrutura, um outro amadurecimento. Filho é para sempre. Fala isso para um lado. Filho é para sempre. Irmãos, Deus requer isso de nós. Irmãos, o mundo impõe assim que as pessoas têm que ser jovens. Então, o cara já é casado com um filho e quer dar uma de rapazão. Dá licença, fala assim, dá licença. Irmãos, Deus não gosta disso. Você agora é um homem casado, uma mulher casada, mãe de filhos, não é mais mocinha de sair por aí não, viu? Diga glória a Jesus. Tem que mudar, irmãos, e o Senhor quer mudar isso em nós. Ouça isso. Teve filhos, Deus quer que você formate a tua cabeça para ser pai. A partir de agora você é pai, você é mãe. Isso que significa Malaquias 4:6. Converterá o coração dos pais aos filhos. Irmãos, o que acontece muito nesse mundo? Irmãos, estamos nos dias do egoísmo. As pessoas estão absurdamente egoístas. As mães não querem mais ser mães, socam as crianças em tudo que é creche, em qualquer coisa, e sai por aí e fica fazendo regime, fica fazendo tratamento, sai tudo magrinha, tudo com roupinha de 15 anos, o que aliás chega até a ser ridículo. Faz assim, misericórdia, porque não quer ser tratada como mãe, mas é assim que Deus te trata, e é assim que, irmãos, você tem que formatar a cabeça. Não é essa a mensagem do mundo. A mensagem do mundo é que você assim, tenha assim cara de uma pessoa liberada. Sai dessa, fala assim, sai dessa. Não é isso que Deus tem para você. Primeira Epístola de João, capítulo 2 fala: vós pais, vós jovens. Jovem é uma coisa, pai é outra, muito diferente. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sério, nós estamos nos dias do egoísmo. Recebi um e-mail de reportagens que saíram na revista Época sobre aqueles sanguessugas, aqueles deputados envolvidos nos escândalos das ambulâncias, e quase toda a bancada de deputados evangélicos está envolvida neste escândalo. Deputados, não sei, 10, 11 ou 12 da Universal, não sei quantos da Assembleia de Deus, não sei quantos da Igreja Batista, não sei quantos da Igreja Quadrangular. Irmãos, isso é uma noja. Gente, um dos comentaristas falando coisas horríveis, dizendo assim, tem que tirar essa corja horrível de Bíblia na mão que tira dinheiro dos pobres. E você vai falar o quê? Ele está falando a verdade. É verdade, uma corja horrorosa que sai aí nas campanhas políticas, assim, pastor fulano, pastor não sei das quantas, e depois fica fazendo essa nojeira, dessa baixaria, fazendo misericórdia. Pessoas que só pensam em si e além do que envergonham o nome de Jesus. E sabe o que o comentarista disse? Sabe o que esses políticos deveriam fazer? Pôr uma pedra no pescoço e se afundar no fundo do mar, porque é isso que Jesus falou. Diga glória a Deus. E é isso que está escrito em Lucas 17, pode ler? Ai daquele que escandalizar qualquer um destes pequeninos, melhor lhe fora que pusesse no pescoço uma mão de atafone e se lançasse nas profundezas do mar, do que fazer tropeçar um dos pequenos. Diga glória a Jesus. Irmãos, dias do egoísmo. Onde trabalho, um juiz foi destituído do cargo por desvio funcional, porque cometeu barbaridades. É o primeiro da história do tribunal que é destituído do cargo, e era pastor. Fazia misericórdia. Irmãos,
Sabe o que o comentarista da revista Época falou assim? Ele escreveu assim: nos anos 70, o número de crentes no Brasil era pequeno, mas tinham alta reputação moral. Agora o número de crentes aumentou muito, mas o nível moral despencou. A revista Época está dizendo isso, e é verdade. Fazem misericórdia. Mas irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, aliás, 2 Timóteo capítulo 2, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Cada um pensando em si, autoajuda, fala assim, misericórdia. Mas irmãos, Deus está vendo, e Jesus está prestes a voltar. Estamos nos dias da igreja de Laodiceia. Você precisa ficar fiel. Fala para um lado assim, seja fiel. Irmãos, estamos aqui nesta lição de Gênesis, muito apropriada para hoje. Estamos aqui com um homem, Jacó, que fez loucuras na sua juventude, mas casou, teve um monte de filhos, e a cabeça dele mudou. Ele se tornou uma outra pessoa, que agora pensava na família, pensava nos filhos, não pensava mais em si mesmo. Ele deixou todo o egoísmo, ele estava com cabeça de pai. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, é isso que Deus quer de você. Irmãos, isso aqui é muito sério, muito profundo. Irmãos, estamos vendo que os judeus não tinham igreja nessa época, mas eles tinham Deus na vida cotidiana. Irmãos, houve uma inversão. Só porque frequentamos igreja, nós achamos que estamos livres para no resto do tempo fazermos o que bem entendemos. Irmãos, isso está horrível, isso está erradíssimo, isso está horrível. Diga glória a Deus. Converterá o coração dos pais aos filhos, Malaquias 4,6, quer dizer, tornou-se pai, a tua cabeça é outra, a tua vida agora é outra. Quem é casado e tem filhos vai ter programas diferentes, vai ter programas que envolvem a família por completo. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que o Senhor falou comigo esses dias atrás? Sabe assim, quando os crentes se reúnem para orar, um monte de crentes se reúnem na minha casa para orar. Todos eles têm filhos, então os adultos estão na sala orando, largam as crianças, fica tudo lá no fundo fazendo uma algazarra total, e eles ficam orando e chorando e revelação, não sei o que lá, tudo assunto de adulto, e as crianças jogadas lá no fundo fazendo uma bagunça. Isso está erradíssimo. Como que Deus quer? Reunião todos juntos. Pastor, mas as crianças não ficam na oração. Ore de tal forma que elas fiquem. Agora você é casado, agora a reunião tem que ser de outro jeito. Diga glória a Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Adultos com reuniões egoístas. É reuniões para os adultos, as crianças ficam jogadas lá. Irmãos, isso está errado. E mesmo esse sistema, os adultos se reúnem, então vamos arranjar alguém para cuidar das crianças, e taca alguém lá, um pobre coitado, assim, misericórdia. Irmãos, isso também está errado. Olha como era a vida desses hebreus. Eles viviam em família. Amém. Diga glória a Deus. Viviam em família. Diga glória a Deus. Quer ter reunião de oração para ficar só no papo de adulto? Isso é coisa para gente solteira. Irmãos, a partir do momento que teve filho, mudou para sempre. Mudou, não é mais do mesmo jeito.
Diga glória a Jesus. Irmãos, a responsabilidade de criar filhos é muito grande, é um privilégio grandíssimo, e é isso que o Senhor quer de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, e não adianta, quem tem que criar filho é pai e mãe, não é delegar para outros. Quem tem que ensinar o filho sobre as coisas de Deus é o pai e a mãe. Olha o que Deus disse a Abraão em Gênesis 18: eu sei que ele vai criar os filhos nos meus caminhos e nos meus mandamentos. Eu sei que ele, Abraão, não é que ele vai arranjar alguém para fazer isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, por que os pais não têm paciência de fazer reunião de oração com os filhos? Ai, pastor, eu não faço porque eu já fico nervoso. Para você ver como você está errado. Você só faz reunião de oração com o adulto porque você é egoísta. Fala assim, egoísta. Diga glória a Jesus. Porque não tem paciência. Olha o que a Jacó falou para Esaú: eu vou no passo das crianças e vou no passo do gado, porque o Esaú estava com mais de 400 homens de guerra, e o Jacó de um monte de criança. Diga glória a Jesus. Mas qual o pai que quer se acomodar aos passos, ao ritmo da criança? Fala assim, viu? Irmãos, o Senhor está falando hoje. Fala para nós assim, Deus está falando contigo. Glória a Jesus. Irmãos, tornou-se família, agora é criar vínculos em família, vínculos familiares, vínculos que envolvam a todos. Diga glória a Jesus. Agora tem que ter amizades que sejam amigos comuns de toda a família. Meu amado irmão, se resolveu ter filho, isso é uma mudança de vida, tem que abdicar, não é mais solteirinho, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Não é mais programa de gente solteira, porque mudou. Irmãos, Deus quer de nós este crescimento. E outra, como serão os nossos filhos? Que tipo de crente que eles vão ser? Diga glória a Jesus. Irmãos, filho tem que aprender a fé com o pai e com a mãe. Timóteo foi com a mãe, Loide com a avó Eunice, ou o nome delas invertido, não sei direito. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ouça isso, até os gastos da família giram em torno dos filhos. 2 Coríntios 12:14. Não são os filhos que ajuntam para os pais, mas os pais para os filhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, pais e mães egoístas gastam dinheiro do orçamento familiar com os seus programas egoístas, em detrimento das crianças. Criança precisa de estudo, criança precisa de educação, isso dá trabalho e isso gasta. Existem aulas extracurriculares. Irmãos, mas quantas vezes os pais não levam de pura preguiça e ficam com aquele discurso furado assim, ele não precisa disso. É você que não quer levar, é você que não quer perder tempo com isso. Fazem misericórdia. Irmão, Jesus está falando hoje, agora você vai ter que aguentar. Diga glória a Deus. É você que não quer perder tempo de levar. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Ouça isso. Olha como isso é sério diante de Deus. Ter uma infância saudável é indispensável, é pré-requisito indispensável para ser um vaso útil nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. Porque João Batista, Maria não nasceu de mulher, mas nasceu de um casal especialíssimo. E Deus escolheu a dedo José e Maria para serem os pais de Jesus. Porque Deus sabia que se colocasse na casa de gente doida, como que poderia ser um vaso nas mãos de Deus? Diga glória a Jesus. Irmãos, então a vida tem que girar em função da família, inclusive os gastos. Repita comigo, tem que haver investimento na educação dos filhos. Meu amado, ouça isso. O pai pensa no desenvolvimento dos filhos.
Tem pais que agora querem pensar no seu desenvolvimento, porque eu preciso fazer isso. Meu amado, você é pai, o tempo já passou, agora a perspectiva é outra. Irmãos, e isso eu estou te falando da parte de Deus. Isso é perfeitamente bíblico. Diga glória a Jesus. O tempo de você pensar no teu desenvolvimento já passou. Se não aproveitou o tempo, meu filho, me desculpe, mas agora é tarde. Tem filhos, agora é o desenvolvimento dos filhos. É isso que Deus requer de você. Fala para o mundo do lado, é isso que Deus quer de você. Diga glória a Jesus. Repita comigo: os filhos têm que ir mais longe do que os pais foram. É esse um dos significados do Salmo 127, flechas na mão do valente. Os filhos têm que ir mais longe do que os pais foram. Irmãos, isso dá trabalho, mas é esse trabalho que Deus quer de nós. Irmãos, para nós é cômodo. A gente vem na igreja, lasca as crianças lá para o fundo, a professora que ensina, etc e tal. Daí nós saímos aqui, ficamos conversando com os adultos até altas horas depois, vamos para casa, tudo meio irritadinho, a criança logo, fazia misericórdia. No dia seguinte, tira a criança da cama às 6 horas da manhã, lasca na escola e que lá fique, fazia misericórdia. E não conversa, não fala. Irmãos, o nosso filho tem que nos ouvir todos os dias falar das coisas de Deus. Todos os dias. Pastor, eu não tenho tempo. Para você ver como a tua vida está absurdamente errada. Não tem tempo para fazer exatamente o que Deus quer que você faça. Daí depois não sabe por que a vida não vai para frente. Diga glória a Jesus. O teu filho tem que te ouvir, você, todos os dias, sobre as coisas de Deus. E essas coisas falarás e as intimarás aos teus filhos, falando, andando pelo caminho, assentando-te e levantando-te. Diga glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 4, está escrito. Fala para o lado, está escrito. Diga glória a Deus. Irmãos, nós nos tornamos egoístas até naquilo que nós dizemos ser ministério. Eu sou músico na casa de Deus. Então eu chego, lasco os filhos e vem para tocar. Daí a criança vem pedir alguma coisa. Agora o pai está ocupado. Vai. Fazer misericórdia. O teu ministério primeiro é ser pai. Agora você é pai. Diga glória a Jesus. Está lá, 1 Crônicas 25. Asaf e mãe Jedutum eram mestres do canto, mas os filhos eram os primeiros alunos dele. Todos os filhos destes 3 homens eram músicos de Deus e profetas de Deus. Todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquilo que nós vimos lá na Idade Média, as corporações de ofício, os pais ensinavam a profissão aos filhos. Bá teve 16 filhos e todos eram músicos. Quem que ensinou? O pai. Mas isso dá um trabalho lascado, viu? Diga glória a Jesus. Mas porque criança não é fácil. Tem que ter uma paciência do tamanho do mundo. É isso que Deus quer de você. Deixa do teu egoísmo. Fala assim, deixa do teu egoísmo. Diga glória a Jesus. Fica explicando coisa para criança. Fica orando com criança. É isso que você tem que fazer. Fala para assim, é isso que você tem que fazer. Diga glória a Jesus. Pastor, mas isso é chato. É para quebrar o teu eu. É para quebrar a tua soberba. Diga glória a Jesus. Os nossos filhos, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Quem vai ser o discipulador? Você. Fala assim, você. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é imprescindível para a saúde dos filhos. Diga glória a Jesus. Outros aspectos que estamos vendo nesses textos que lemos. Jacó mudou. Jacó agora estava começando a se preocupar com estabilidade. Escuta, agora eu preciso de salário para o sustento da minha casa, salário para o sustento dos meus filhos. Mudou a cabeça, mudou os pensamentos, mudaram os projetos. Ele começou a pensar em segurança. Eu preciso de uma casa para os meus filhos, eu preciso de uma casa para a minha família. Irmãos, ele começou a pensar em separação. Os primeiros versículos que lemos, a primeira coisa que aconteceu,
separação entre os rebanhos de Labão e os rebanhos de Jacó. Diga glória a Jesus. Enquanto jovem vai tudo meio misturado. Quando a pessoa vai amadurecendo, precisa ter um espaço reservado, espaço que é seu. Diga glória a Jesus. E aqui ele trabalhava com o sogro, estava tendo que haver uma distância respeitosa, tinha que haver individualidade, isso aqui era indispensável para os planos de Deus se concretizarem. Tem gente que se casa, mas fica com uma vida meio misturada ainda com a própria família. Para amadurecer, Deus vai exigir uma definição. Falam assim, defina-se. Diga glória a Jesus. Esse negócio de casou, mas vai todo dia almoçar na casa da mamãe. Gracinha. Faça almoço e convida a mamãe para almoçar então. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isso é sério. Isso é bíblico. Diga glória a Deus. Tem que amadurecer. Fala para nós assim, tem que amadurecer. E outro, irmãos, Jacó começou a exigir respeito. Teve lá as coisas, o Labão empurrou Léia goela abaixo, e assim foi. Mas a partir do momento que nasceram os filhos, Jacó começou a exigir respeito nesta situação. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, continuando os textos que lemos, fala sobre o fato de Jacó teve um sonho e o anjo de Deus apareceu neste sonho. Deus dizendo que iria passar o rebanho de Labão para Jacó. Quando então eles combinaram, a forma mais fácil deles repartirem o rebanho era pela cor. Rebanhos de ovelhas, as ovelhas na Palestina são escuras, ou amarronzadas ou são pretas. O que é exceção são ou as branquinhas ou as rajadinhas. Então Jacó disse, eu vou ficar com as rajadinhas. O Labão achou isso um negócio da China, porque era exceção, ele achou ótimo. Só que Deus entrou nisso. E Jacó fez este lance de descascar estes galhos de álamo, de castanheira, de plátano, árvores da região. Diga glória a Deus. E colocou nos tanques de água onde o rebanho ia a beber. E acabou que quase todo o rebanho ficou salpicado, malhado, listrado, que era exatamente a parte que cabia a Jacó. Li o comentário bíblico e diz que existem provas científicas de que isso pode acontecer. Existem provas científicas. É algo comprovado na prática, mas que não conseguem chegar a uma explicação científica, mas comprovaram que isso acontece. Quando querem que cachorrinhos nasçam de uma determinada cor, eles colocam os pais dos cachorrinhos para morarem num ambiente daquela cor. Por exemplo, querem que os cachorrinhos nasçam brancos, colocam eles numa casinha branca por alguns meses antes da época da concepção, e os cachorrinhos nascem brancos. Diga glória a Jesus, diz que isso acontece. Então Deus revelou a Jacó como fazer isso. Então repita comigo, Deus se interessa pelo nosso trabalho. O trabalho de Jacó era cuidar de rebanhos. Deus se interessou e Deus mostrou como fazer as coisas da forma mais próspera. Fala para o lado, Deus quer te ensinar. Isaías 28 diz que Deus ensina até o semeador a semear na época certa, na estação certa e a forma de semear. Eclesiastes 8:6 diz, para todas as coisas há tempo e modo, cada planta tem um segredo para ser plantada. Deus quer nos ensinar nisso. Deus disse para Jacó, eu tenho visto o que Labão te tem feito. Irmãos, esta expressão que Jacó falou para as esposas, teu pai mudou o meu salário 10 vezes, é uma expressão proverbial, é a mesma coisa que nós falamos corriqueiramente, eu tenho 1000 coisas para fazer. Não é que mudou 10 vezes o salário, deve ter sido bem mais. Faz misericórdia.
Então houve injustiça, mas Deus entrou na história. Por que Deus entrou na história? Porque Jacó não lançou mão de justiça própria. Fala para um lado, deixa Deus te defender. Amém? Para encerrar nesta noite, irmãos, Gênesis 31, 6. Jacó foi trabalhador no seu serviço para com Labão até o fim. Não era porque Labão estava sendo injusto que Jacó começou a avacalhar. 2 Coríntios capítulo 9, Deus vingará toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Se o teu patrão é injusto com você e por causa disso você avacalha, Deus não julga ninguém mais. As partes se merecem. Faz misericórdia. Não adianta você dizer assim, meu patrão é ruim e você não é grande coisa como empregado, então está reclamando o quê? Faz misericórdia. Quer que Deus te defenda? Seja o melhor dos empregados, pouco importando qual patrão. Diga glória a Jesus. E daí Deus vai te abençoar. Fala assim, viu? Dura esse discurso. Diga glória a Jesus. Irmãos, capítulo 31. Jacó começou a ouvir reclamação dos filhos de Labão. Começou a ver também que a cara do Labão para com ele já não era mais a mesma. E recebeu palavra específica de Deus que era a hora de mudar. Então repita comigo, existe a hora de mudar. Glória a Deus. Repita comigo, existem mudanças. Glória a Deus. As coisas não vão ficar para sempre do jeito que estão. Nem as coisas ruins, nem as coisas boas. Fala assim, viu? A mudança nesta vida. Irmãos, nós somos muito esquisitos. Chega uma certa idade, nós acostumamos com as coisas de um jeito e não gostamos que mude. Mas esta vida é de mudanças, vai se acostumando. Fala assim, vai se acostumando. As coisas não vão ser sempre do mesmo jeito, chega a hora de mudar. E geralmente é nas mudanças que Deus se revela mais. Deus se revela mais nas horas de mudança do que nos momentos de